Fala pessoal, hoje vou mostrar um pouquinho mais para vocês o processo de produção desse set que ficou incrível de Pokémon. O processo começa com a gente fazendo o primeiro trabalho de seleção do modelo em 3D que vai ser usado, no caso, esse Snorlax que está deitadinho mais aqui à esquerda do vídeo. Depois do modelo selecionado, a gente faz o processo de impressão dele na nossa impressora de resina, limpeza, e a gente já começa a trabalhar com a ideia do modelo em cima de uma base redondinha, que vai passar por um processo de pintura para poder fazer o dadinho, que nesse caso vai ser o dado principal do set, que é um D20. Como vocês podem ver no vídeo, até em comparação com o tamanho de uma unha mesmo, né? O modelo é muito delicadinho. Ele tem aproximadamente 1,5 cm e aí a gente trabalha com todo o zelo possível para poder fazer cada um dos detalhes e trazer, cara, um modelo sensacional em termos de resultado final pro dado. Aqui eu estava acabando de pintar o pezinho do Snorlax e depois a gente já começa a fazer o trabalho de pintura em cima daquela base redonda. A ideia é fazer uma base que simule como se fosse um morretezinho, né? Que o Snorlax vai estar deitadinho em cima. Aqui adicionando, já pintando um pouquinho dessa parte da lateral, eu me inspirei muito nos jogos de plataforma, por exemplo, né? Que você via o personagem de lado, tipo Sonic, Super Mario. Aqui a gente já estava adicionando alguns detalhes na iluminação, um pouco da terra desenhada no fundo e a parte de cima também para poder emular um pouco do que seria esse efeito de grama, para dar um aspecto bem interessante quando o Snorlax ficar apoiado em cima da base. Algumas cores de tinta são um pouco mais trabalhosas de dar acabamento bem mais perfeitinho, vamos dizer assim, na pintura, né? Essa Pokébola, por exemplo, ela já estava recebendo a terceira mão de branco para poder evitar de ter aqueles detalhes, né, de pincel ou então do traçado que não fica tão bem organizado e bem pego. O vermelho, ele precisou de 3 demãos também para poder ficar bem finalizado e com um acabamento bem bonito de configuração de pintura. Depois de finalizada a pintura das miniaturas, a gente deixa essa tinta secar um pouco e vai para o processo de casting delas em resina. Aqui a gente vai começar a fazer o processo de desmolde. Eu fiz em 2 moldes separados. Esse primeiro menorzinho, que vai ser um D20 com um Shedinja, e depois o modelo do molde principal vão ter as Pokébolas, que eu mostrei para vocês já, e o Snorlax na configuração. Esse processo de desmolde, ele tem que ser feito com bastante cuidado. A gente precisa soltar as bordas do modelinho para depois aí fazer a extração do modelo propriamente dito. Exatamente para poder não forçar muito, né, o molde e deixar ele com uma durabilidade maior. Ficou uma gracinha esse Shedinja, né? Agora, com todo cuidado, abrindo já o molde maior, que é onde vai estar mesmo o set principal, já dá para ter uma noção de como que ele ficou legal, né? As Pokébolas nos outros dados normais. Tá perdido ali um D4, mas ele é para poder fazer um outro projeto ainda. Nessa fase a gente precisa soltar um pouco dos excessos, né, da resina, essas laminazinhas que ficam coladas, para ir também com todo cuidado descolando os dados no contorno e liberando a retirada desses modelinhos pra gente depois. Com todo cuidado do mundo eu vou soltando os dados nas laterais, então aí no vídeo já saiu o dado de dezenas, o D10, na sequência o D8 e por aí vai. Esse D4 ficou maravilhoso, ele dá uma reflexão nas bases de lateral que parece que tem outras Pokébolas pegando ele na parte da lateral também por conta da refração, né? Mas, como nem tudo é perfeito, um deles, que foi o D12, teve uma bolinha muito na pontinha ali do dado, mas isso é mole pra gente fazer o processo ali de correção. Aqui, a saída do D20, já com um pouquinho mais de close, e dá pra ver como que o Snorlax ficou super legal, deitadinho na base, fazendo aquele emulado, né, como se ele estivesse deitadinho ali numa grama, num morrete. Todos os dados retirados, e esse sonzinho de dado novo batendo é tudo de bom. Depois que os dados saem das formas, eles precisam ficar descansando ainda por um tempinho, normalmente alguns dias, para a resina acabar de endurecer e aí a gente poder fazer o processo de polimento e pintura. Aqui já é o dado do Shedinja com a pintura nas faces, né? O cliente optou por fazer ela em preto para poder dar um destaque maior, e para cá o kit normal, que ele foi na escolha, preferência para dourado, para deixar com uma cara bem bonitona a escolha final. O brilho e o acabamento final desse conjunto ficou muito bonito e foi uma encomenda muito legal de fazer.
tanto na parte do cast quanto nessa questão de pintura, né? O processo criativo até chegar no resultado final. Eu só espero que as Pokébolas deem conta da aventura do nosso querido treinador pelo universo Pokémon. Será que ele vai precisar de uma Heavy Ball para poder pegar esses Snorlax? E vocês, pessoal, gostaram do resultado desse set de Pokémon? Conta pra gente um pouquinho mais aqui nos comentários e se você chegou até o final, coloca a hashtag Pokémon. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para poder ficar por dentro das próximas novidades. Um abraço do Alquimista e até a próxima!